Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam animados para essa aula, tá certo? Hoje nós vamos começar a ver um pouquinho do gênero textual artigo de opinião. Claro que é mais uma introdução, porque o gênero artigo de opinião, ele tem muitos detalhes e a gente vai ver todos esses detalhes, tudo isso com muita calma, tá certo? Esse vídeo a gente vai estar reproduzindo ele ou em outros momentos, né? Porque é sempre bom a gente estar relembrando as características aí do gênero, tá? Então vamos lá. Então, o que vem a ser o artigo de opinião, tá certo? Então, o artigo de opinião, ele é um gênero textual, tá certo? E ele faz parte da tipologia dissertativa e argumentativa. Então, o que significa isso? O texto, o gênero textual, artigo de opinião, eu sempre vou estar utilizando ele, como o próprio nome diz, né? É o momento do autor expor aquilo que ele pensa a respeito de um determinado assunto, tá certo? De um determinado tema. Então, isso é um artigo de opinião. Então, como eu coloquei aqui, ó, o artigo de opinião, como o próprio nome já diz, é um texto em que o autor expõe seu posicionamento diante de algum tema atual e de interesse de muitos. Então, o meu artigo de opinião, ele serve para isso, para que eu me posicione, tá, diante de um assunto, diante de um tema atual, um tema de interesse, tá? Muitas vezes a gente usa até mesmo como um tema polêmico, né? Um assunto polêmico para a gente tratar, tá certo? E o que tem a ver o artigo de opinião com a notícia, tá? Então, na notícia, o jornalista ele traz informações sobre dados e fatos. No artigo de opinião, o articulista opina sobre a questão polêmica que a notícia pode despertar, entendeu? Então, eles estão muito relacionados. Então, se hoje eu ligo a televisão e eu vejo uma notícia, é um fato. Em cima daquele fato, eu vou dar a minha opinião, quer dizer, eu vou escrever o meu artigo de opinião em cima daquela notícia. Então, a minha opinião, ela pode ser diferente da opinião de outra pessoa. Então, aí eu tenho um artigo de opinião. Então, o meu texto é diferente do texto do outro. Por quê? Porque a minha opinião sobre este tema é uma e a opinião da outra pessoa é diferente da minha opinião. Tá certo? Então, conceito. Então, o que vem a ser o artigo de opinião? É um texto jornalístico que se caracteriza por expor claramente a opinião do seu autor, quer dizer, ele expõe claramente a opinião daquela pessoa que está escrevendo, tá? Também chamado de matéria assinada ou coluna, tá? Bom, por que é importante eu escrever artigos de opinião? Por que é importante a escrita de artigos de opinião? Então, vamos lá. Primeiro, facilita o acesso de determinados temas de interesse coletivo, tá certo? Então, é muito mais fácil ter acesso a artigos de opinião sobre determinados assuntos, tá certo? Disseminar o conhecimento sobre determinado tema. Então, quando eu gosto de escrever, quando eu escrevo um artigo de opinião, o que eu estou fazendo? Eu estou disseminando, quer dizer, eu estou dividindo o meu conhecimento sobre determinado tema com as outras pessoas, tá certo? Outra coisa importante, compartilhar e promover um determinado ponto de vista. Então, eu estou compartilhando o meu ponto de vista com outras pessoas, eu estou dividindo o meu ponto de vista com outras pessoas. E dessa maneira, querendo, né, de uma maneira implícita ou até mesmo totalmente explícita, eu estou fazendo alguém se convencer que a minha opinião é a correta. Por isso que eu escrevo um artigo de opinião. Eu vou usar, através dos meus textos, através dos argumentos que eu tenho, eu vou tentar convencer a outra pessoa que aquilo que eu estou falando, que aquela opinião que eu tenho sobre determinado tema é a opinião correta, tá certo? Promover uma imagem positiva de si mesmo, pessoal e profissional, tá? Então, isso quer dizer o quê? A pessoa que ela escreve o artigo de opinião, a pessoa que ela se posiciona diante dos fatos, diante das coisas, ela é uma pessoa com um diferencial,
né? Ela não é uma pessoa que fica em cima do muro, ela é uma pessoa que ela tem posicionamento, e isso é extremamente necessário, né? A gente se posicionar, a gente não ser aquela pessoa que fica em cima do muro, tá? Então, o artigo de opinião, ele te dá esse caminho. Aí nós temos a estrutura. Então, qual é a estrutura básica de um artigo de opinião, tá? Um artigo de opinião, né, ele tem que ter, como qualquer outro texto, quando a gente fala em texto, né, ele tem que ter o quê? O começo, o meio e o fim, né? Então, como a professora já explicou para vocês, texto. O texto, ele vem da palavra tecer, né? Quando a gente pega um texto, as palavras, elas devem estar todas o quê? Interligadas. O meu texto, ele tem que ter um começo, ele tem que ter um meio, ele tem que ter um fim. Então, o artigo de opinião, da mesma forma, tá? Ele precisa ter um início, ele precisa ter um desenvolvimento, que seria o meio do meu texto, e ele precisa ter um fim. Esse fim é o quê? É a conclusão, é onde eu vou fechar todo o meu pensamento em cima daquele texto, tá certo? Bom, outra coisa importante do meu artigo de opinião é o título. O título é extremamente importante, mas como que eu vou criar um título para o meu texto, tá? A gente tem que pensar o quê? É o título que vai me ajudar a conquistar leitor para o meu texto, tá certo? Bom, então se é o título que vai me ajudar a convencer as pessoas a ler o meu texto, então meu título ele tem que ser um título que chame a atenção, tá? Outra coisa, eu tenho que evitar clichês no meu título, sabe? Frases prontas, eu tenho que deixar o meu texto, o título do meu texto interessante, algo que instigue o leitor a falar, mas o que ele quis dizer com esse tema? O que ele está dizendo? Tá? Quantas vezes a gente vai lá, a gente pega, tá na internet ou no jornal ou numa revista, a gente vê uma reportagem, a gente vê um texto, né? Que até então a gente não sabe se é um artigo de opinião, uma reportagem, e aí você olha e fala assim, nossa, mas que aconteceu isso? E você começa a ler. Por que você começou a ler? Porque o título chamou sua atenção. Então, no artigo de opinião, o título ele também ele dá ele tem esse mecanismo, tá certo? De fazer a pessoa querer ler o seu texto, tá? Outra coisa, utilize verbos no seu título. Por quê? Verbo é indicação. Então, quando você usa verbos no título do seu texto, você está indicando ali uma ação no seu texto, tá? Outra coisa, evite títulos grandes, tá? O título pode ser uma coisa mais pequena, não precisa ser uma coisa muito grande, tá? E por último, o título deve remeter diretamente à ideia principal do artigo, tá? Então, significa o quê? O meu título tem que estar relacionado com aquilo que eu vou falar no meu texto, tá certo? Eu não posso colocar um nome, por exemplo, isso em qualquer texto, receita de bolo de banana, e na hora que a pessoa vai ler a receita é de bolo de abacaxi, entendeu? Então, não tem lógica. Então, o meu título tem que estar de acordo com o conteúdo do meu texto, tá certo? Bom, a introdução. É aquela velha pergunta, professora, eu não sei por onde eu começo meu texto, tá? Você vai começar pela introdução. Aí a professora vai ler o que a professora colocou aqui para vocês, ó. Lembre-se das técnicas de argumentação. Então, primeira coisa, apresente o problema. Então, do que você vai falar? Qual é o assunto, o tema que você vai defender? Tá? Então, primeira coisa, tá certo? Apresente o cenário atual ou passado. Quer dizer, isso que você vai falar, ele faz parte do cenário atual, ele faz parte do cenário passado, ele está interligado com os dois, ele está ligado entre o passado e o presente, tá? Outra coisa, a apresentação do seu tema precisa ser consistente, por isso introduza o pensamento de outros autores, né? Para corroborar com o seu ponto de vista. Então, significa o quê? Tá? Quando eu vou apresentar,
eu já posso começar apresentando o meu tema já usando informações, dados de outras pessoas, que outras pessoas já conseguiram provar aquilo, outras pessoas que são consideradas especialistas na área já falaram. Então, eu posso usar já na minha introdução. Não necessariamente só no meu argumento. Então, na minha introdução, eu já posso estar usando desses meios, tá certo? A introdução deve ter entre 1 ou 2 parágrafos, tá? Então, assim, eu posso fazer uma introdução de 3, 4 parágrafos? Vai ficar cansativo, seu texto vai ter só introdução, 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 sendo que em um parágrafo, no máximo 2, você consegue fazer essa introdução, essa apresentação do tema, tá? Depois a gente vê o desenvolvimento. Então tá lá, é o momento de mostrar seus argumentos, os quais comprovam sua tese. Quer dizer, aquilo que você falou lá na introdução, agora você vai comprovar aqui no desenvolvimento do seu texto. Tá lá. Justifique por meio de exemplos, dados, relações de causa e efeito, relações entre o passado e o presente. O desenvolvimento, aí é uma coisa muito... como que a professora pode dizer? Não é obrigatório o teu texto, o desenvolvimento ter 7, 4, 10 parágrafos. Tá? O seu texto ele tem que ter no desenvolvimento o quê? Você precisa defender o seu ponto de vista de maneira clara, tá certo? Mas nós, no outro vídeo, a gente vai estar detalhando essa parte aí do texto, artigo de opinião, tá certo? E para finalizar, a gente tem a conclusão, tá? Então, na conclusão, é necessário retomar as discussões, apresentando definitivamente seu ponto de vista. Se for o caso, apresente possíveis soluções, tá? Se você for apresentar possíveis soluções, você tem que usar o verbo, o quê? No futuro do pretérito, porque são possíveis soluções. Então, são coisas que ainda poderão acontecer, tá certo? E o que você vai, na conclusão, você vai fechar tudo aquilo que você falou. É na hora que você fala, eu penso assim e ponto. Então, é na hora que você fecha o seu pensamento, você fecha o seu posicionamento, tá certo? Então, esse é o nosso artigo de opinião. A gente vai detalhar cada uma das partes aí nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham entendido e eu espero vocês aí nas próximas aulas. Abraços!